Boa noite, estamos começando mais um programa Direito da Gente. E hoje vamos falar sobre direito do trabalho com o advogado Leonardo Andrade. A gente vai falar hoje sobre contrato de trabalho, né, dentro desse tema de direito do trabalho. Então, eu já vou começar com uma pergunta aqui. Quais são os tipos de alteração de contrato de trabalho? Falar um pouco de alteração e de tipos de contrato de trabalho é um pouco complicado, porque a legislação trabalhista ela não especifica muito a questão de tipos de contrato de trabalho. O que ela diz é que para existir uma alteração dentro do contrato de trabalho, tem que existir um acordo entre as duas partes, né? Entre o empregado e o empregador. Os dois têm que concordar com a alteração que vai ser feita no contrato de trabalho. E ela também só pode acontecer se não prejudicar o empregado. Não necessariamente somente com relação à remuneração, mas também com questão de saúde, transporte ou até mesmo o horário de trabalho. Agora, existem casos em que o contrato de trabalho pode ser modificado única e exclusivamente por parte do empregador, que são com relação ao horário de trabalho, que pode ser, por exemplo, trocado de turno diurno para tarde e noturno para diurno. Casos em que um estabelecimento do trabalho é fechado, então a empresa pode estar remanejando esse empregado para outro local. Se o empregado é, por exemplo, cargo de confiança dentro da empresa, ele também pode ser remanejado para qualquer outra cidade, independente da cidade em que ele foi contratado, ou para onde ele foi contratado para prestar o serviço. Enfim, são algumas causas, né, que permitem unicamente o empregador alterar o contrato de trabalho. E nesse último exemplo aí, que o senhor deu, por exemplo, o empregado vai ser transferido para uma outra cidade. E se ele não quiser, assim, o que a empresa pode fazer? Ou é um acordo? Eles podem entrar tanto em acordo como a empresa pode tomar as medidas que achar cabível. Claro que nunca demitir por justa causa, né? E ela só pode fazer a transferência de um empregado, nesse sentido, se houver a necessidade, né? O empregador decide alterar o local de trabalho do empregado, mudá-lo de cidade. Se, no caso, ocorrer a mudança de domicílio do empregado, que é a alteração de cidade, onde ele vai prestar o serviço, se ele tiver que morar nessa cidade, só pode ser feita única e exclusivamente pelo empregado, sem a concordância única e exclusivamente pelo empregador, sem a anuência ou a concordância do empregado, se existir necessidade da empresa. Ou seja, o trabalho daquele empregado tem que ser necessário nessa nova base, né, nessa outra unidade da empresa. E se não for necessário, o empregador quiser fazer isso só para tiver perseguição com algum funcionário? Aí, se não houver necessidade, o empregado pode recusar. Ele pode recusar, e se a empresa agir com alguma retaliação, ele deve procurar a Justiça do Trabalho, porque aí é passível de ação judicial para poder estar garantindo o direito dele de permanecer naquela unidade. Mas aí a questão probatória, né, a comprovação de que não existe necessidade é dele. Ele que tem que fazer, ele que tem que fazer a prova de que não existe a necessidade. Ou ele junta um quadro da empresa comprovando que já existe um profissional especificado para aquela área. Existem N formas de comprovação. Bom, e se o empregado tem uma função e foi promovido, depois a empresa pode rebaixá-lo à função anterior, antes dessa promoção? Olha, poder não pode. O que pode acontecer é se ele ocupar cargo de confiança. Se ele for promovido dentro de uma empresa para um cargo de confiança, aí sim a empresa pode voltá-lo para o cargo antigo. Agora, se na função ele é promovido para uma função mais alta e ele está sendo rebaixado, isso não pode. Não pode de jeito nenhum. E se o salário assim continuasse o mesmo, poderia? Aí tem que haver concordância do empregado. Porque, via de regra, quando você é promovido e depois você volta para a função antiga, há perda salarial. E se existir essa perda salarial, não é permitido. Agora, se forem mantidas as mesmas condições de horário, de jornada de trabalho, enfim, e salário,
Se o empregado concordar, ele pode voltar para a antiga função, desde que seja cumprido esse requisito de manutenção de jornada, manutenção de salário, se ele tiver algum plano odontológico, manutenção do plano odontológico, manutenção das vantagens em si que ele oferiu. Falar nisso, nós já temos umas perguntas aqui que o pessoal mandou. Tem uma aqui que é do Antenor, que ele é do bairro São Geraldo. Ele fala que a mulher dele é doméstica e ela trabalha 3 vezes por semana. Ele pergunta se isso é considerado vínculo empregatício. É considerado vínculo empregatício. Por quê? Para ser considerado o vínculo empregatício, principalmente do doméstico, deve haver subordinação, ou seja, ela deve responder ao patrão, deve haver continuidade do serviço, que é a não eventualidade, ou seja, se ela for lá 3 vezes por semana, exatamente 3 vezes por semana, existe a continuidade. Agora, se ela fosse de maneira esporádica, uma vez a cada 15 dias, ou uma vez a cada semana, isso não configura a eventualidade. Mas mais de 3 a mais dias na semana é configurado a continuidade. Então, subordinação, que deve ser configurada mediante o pagamento, então ela recebe salário, mais a não eventualidade, que é a continuidade na prestação do serviço, né, e a pessoalidade, é a pessoa dela, né, é ela que exerce aquela função para poder ser considerado a questão do vínculo empregatício. E no caso do doméstico, que é diferente do outro trabalhador, que a gente diz trabalhador comum, não pode haver no contrato o objetivo de ganho, de lucro. Essa é a diferença do doméstico. Qualquer outro contrato de trabalho, as empresas contratam aquele profissional para produzir. O doméstico não. Ele não é contratado com o objetivo de auferir lucro pelo patrão. Então são essas as características que configuram o vínculo empregatício. Eu tenho uma aqui que era do João, do Tijuco. Ele fala assim: meu patrão não deposita o INSS, que ele não paga. E ele cobra a taxa do INSS dos funcionários. Aí ele quer saber, assim, se isso pode, se isso é correto, o que ele deve fazer e se isso vai interferir na aposentadoria dele. Com certeza vai interferir na sua aposentadoria, porque o INSS vai fazer contagem de tempo, vai ver que você estava empregado, mas não contribuiu. Responsabilidade da empresa. O seu patrão é responsável por isso. Mas você vai ter que provar que trabalhou, uma série de fatores. Então, um método mais tranquilo para poder resolver isso é o seu patrão pagar o INSS. Se ele faz o desconto que ele pode fazer no seu salário de 8%, esses 8% não é um desconto que fica para o patrão, ele tem que ser repassado para o INSS, junto com os 12% de origem patronal. Porque o INSS, para um trabalhador empregado, que é o seu caso, ele tem o recolhimento de verba de aposentadoria para fundo de programa social de 20%. 8% por conta do empregado, que é o desconto que os patrões fazem, e 12% por conta do patrão, para integralizar os 20%. Então, se ele faz o desconto e não repassa para o INSS, isso é errado. Então, o meu conselho, se você não quiser ter problema no futuro e provar de modo mais tranquilo que você trabalhou nesse tempo, acione a Justiça do Trabalho se ele se negar a pagar, porque é direito seu. Vamos continuar respondendo as perguntas dos telespectadores? Eu tenho uma aqui, que ele é do José da Colônia. Ele fala que trabalha em uma empresa que as horas extras são recompensadas com folga. E ele pergunta, são recompensadas somente essas horas ou algum fator multiplicador? Não. A questão do banco de horas, a legislação permite a compensação de 1 hora extra trabalhada por 1 hora de folga. Se fosse pago, ou seja, se ele recebesse essa hora extra, ela multiplicaria por 1,5, que é o valor normal da hora mais 50%. Agora, o banco de horas, ele funciona 1 hora por 1 hora. Ele trabalhou 1 hora a mais, ele ganha 1 hora de compensação depois. A legislação determina isso. Então, tanto faz, assim... Tanto faz. Eu acho um absurdo, a compensação do banco de horas, mas é a lei, então, infelizmente, nesse caso,
é uma por uma. E se a pessoa for demitida, as horas extras continuam assim? Não, se existe horas no banco de horas, ele é demitido e a empresa não compensa essas horas, aí ela vai pagar sobre hora extra. Aí ela vai pagar com mais 50%. Que é da Judite do Matozinhos. Ela pergunta, por que o salário dos aposentados está só decaindo? E ela fala que o marido pagou 5 salários e hoje está recebendo só 3 e só está decaindo. Por que é desse jeito? É uma questão de adequação do INSS. O INSS, ele não revisa os salários. Mas se a pessoa contribuiu sobre 5 salários e hoje recebe 3, é porque o salário mínimo veio aumentando. O INSS vai pagar o valor proporcional à contribuição. E assim, infelizmente, é regra do próprio INSS. Bom, nós estamos chegando ao fim do programa. Infelizmente, não deu para responder todas as perguntas, mas, né, o tempo é curto. E eu queria saber se o senhor gostaria de fazer as considerações finais. Não, eu acho que todos os temas foram bem explanados. Só essa última questão do INSS com relação à queda de salário. Existe até uma ação que é chamada de revisão de aposentadoria, né, para essas pessoas que tiveram esse declínio muito grande de salário. Né, mas aí ela tem que procurar um especialista em direito previdenciário para ver se existe essa possibilidade da revisão no caso do marido dela. É o chamado buraco negro da Previdência, é onde as pessoas contribuíram sobre muito e hoje já recebem menos. Mas aí tem que ser um especialista em direito previdenciário. Tá, Jair, muito obrigada por ter vindo ao nosso programa, por ter respondido as questões dos nossos telespectadores, né? E muito obrigada também a você que enviou as perguntas, participou, deu audiência ao nosso programa. Lembrando que a reprise é toda quinta-feira às 10h50 da manhã e toda sexta-feira às 10 da noite. Muito obrigada e até o próximo programa.